Saudações de paz e bem a todos. Continuando o Evangelho, hoje nós vamos ler e entender sobre parentesco corporal e espiritual, que são duas coisas diferentes, né? Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo. Ora, nós somos espíritos imortais, já estávamos aí vivos na espiritualidade há milhões de anos do que esse corpo físico ao qual nós estamos usando hoje. Então, como aí que isso procede aí de o nosso corpo físico vir primeiro do espírito, ou ser formado juntamente com ele? Não tem como, né? Então, sabendo disso, nosso espírito é imortal, ele é eterno. Já temos milhões de anos de existência. Né? O Pai não gera o espírito do Filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Então, são espíritos afins, que precisam de um do outro para poder ter uma boa reencarnação. Ou são espíritos que nós já tivemos dificuldade para com eles, e temos aí que aprender, através do amor, a perdoar um ao outro. Né? Só que veja bem, somos já espíritos já formados. Ninguém é pai de um espírito. Nós somos irmãos perante Deus. E viemos aí reencarnados, trocando de posições para que nós possamos evoluir. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatia igualmente anteriores, que se traduz também pelo seu antagonismo na Terra, a fim de que lhe servir de prova. É o que eu havia falado. Muitas vezes colocam espíritos antagonistas numa mesma família, como pai e filho ou como irmãos, para que eles possam aí se perdoar. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. Donde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fosse pelo sangue. Quem não tem um bom amigo que você gosta mais desse amigo do que você gosta de seus irmãos, por exemplo? Vamos supor uma ideia. Né? É uma amizade tão grande que você se afiniza melhor com essa pessoa do que com um irmão consanguíneo. E isso são os laços do espírito, sensações do espírito. Né? Podem, pois, atrair-se, procurar-se, tornar-se amigos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como vemos todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, portanto, duas espécies de famílias: as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, duradouras, fortificam-se pela purificação e perpetuam no mundo dos espíritos através das diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, extinguem-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Então, a sua família vai perdurar depois do desencarne somente se os espíritos ao qual eram da sua família são seus espíritos simpáticos. Né? A gente tem essa besteira de achar que quando eu desencarnar, eu vou recebido pelo meu pai e pela minha mãe. Se eles forem seus espíritos simpáticos, que pode ser que não sejam, se eles já tiverem condição moral de ajudar, e se eles puderem ajudar. Ah, mas será que minha avó... Não tem como saber. Primeira coisa, será que eles são simpáticos? Porque no nosso pensamento tudo são flores. Ah, não, com certeza minha avó, meu avô, meu pai são espíritos simpáticos a mim. Será que são mesmo? Como é a sua vida? Como foi sua vida para com eles? Foi de amor? Mútuo? Dá para a gente saber. Foi o que Jesus
quis fazer compreender, dizendo aos discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, a minha família pelos laços espirituais. Por quem quer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Né? Naquela passagem lá que todo mundo fica assombrado com Jesus, que ele deixa de atender a mãe e os irmãos que estão do lado de fora para continuar com a reunião de quem estava com ele naquela casa. Né? Isso nos ilustra bem. Quem estava ali seguindo as palavras dele são os espíritos afins a ele, que escutavam e praticavam o que ele dizia. Lembrando que a família de Jesus era contra as pregações dele. Né? Então eram ali espíritos somente aí consanguíneos. Não eram espíritos simpáticos. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa no relato de São Marcos, desde que, segundo este, eles se propunham a apoderar-se dele, sob o pretexto que perderam o juízo. O que é isso? Achou que Jesus estava maluco e queria ir controlá-lo. Hoje em dia é a mesma coisa, falar que seu irmão perdeu o parafuso e quer colocar ele no manicômio. É a mesma situação. Avisado que haviam chegado e conhecendo o sentimento deles de seu respeito, era natural que dissesse, referindo-se aos discípulos em sentido espiritual: eis os meus verdadeiros irmãos. Sua mãe os acompanhava e Jesus generalizou o ensino, o que absolutamente não implica que ele pretendesse que sua mãe, segundo o sangue, nada lhe fosse segundo o espírito, só merecendo a sua indiferença. Sua conduta em outras circunstâncias provou suficientemente o contrário. Então é isso, o texto de hoje. Se tiverem alguma dúvida, podemos aí estudar juntos, deixem nos comentários. Compartilhe esse vídeo para que a palavra de Jesus chegue em mais lugares. Fiquem em paz, meus irmãos, e que assim seja.